Respeito à desnutrição. Isso porque essa ONG, Leila, ela tem a seguinte filosofia: não adianta você combater a desnutrição infantil apenas com alimentação. Também é preciso investir no que eles chamam de inclusão social. Ou seja, não adianta nada essa criança estar sendo bem alimentada se na casa dela, por exemplo, não tem saneamento básico, não tem água potável. Então, essa reportagem que a gente preparou tem a produção do Diego Balaciano e a gente vai mostrar agora um pouquinho dessa realidade. O Rian, quando estava com 4 meses, pegou meningite bacteriana. Aí foi encaminhado para o Hospital Federal da Lagoa, onde ele ficou internado por 1 mês. Só que aí, quando ele ia sair de lá, ele precisava tomar um leite específico e era muito caro. Aí eles lá encaminham algumas mães que têm necessidade de tomar leite ou alguma coisa para vir para cá, para saúde criança. O Rian, ele não pegava peso de jeito nenhum. Desde a época que ele ficou internado com 4 meses, até os 5, 6 meses, ele continuava no mesmo peso dele. Não passava daquilo de 4.600, 6, por jeito nenhum. Aí, vindo pra cá, com a Gabi, a nutricionista, ela foi dando dica de que ele era papinha com leite. Ela foi dando dica de melhor fruta, o melhor legume, os horáriozinhos certos, para introduzir nele, que foi aí que ele ganhou peso. O que acontecia é que o Rian não aumentava o peso, tá? Ele tinha uma dificuldade de aceitar alguns alimentos e eu via muito erros também alimentares por conta da mãe, né? Por criação, cultura, né? Então, no início, eu lembro que ela falava pra mim que o Rian tomava muita cafeína, então ele tomava leite com café de dia e tomava vários cafés durante o decorrer do dia. E isso estava deixando ele muito agitado. Foi aí que a gente começou a mudar. Eu fiz com que a Jéssica enxergasse esse erro nutricional. Então, também não colocar essa culpa para eles, né? Então, normalmente elas se sentem muito culpadas. Ai, mas eu não sabia. Enfim, eu tentei ajudar, eu não tinha essa informação. Eu tento não culpar elas, porque acaba que a gente é criada de uma forma. Combater a desnutrição infantil não acontece apenas com investimento na alimentação, mas também com a inclusão social de toda a família. É assim que funciona essa ONG. Aqui eles identificam, por exemplo, se essas pessoas têm acesso à água potável, moradia com estrutura mínima. São todas essas condições indispensáveis para que uma criança possa se desenvolver. Saúde Criança surgiu há 28 anos. Ele foi fundado pela médica Vera Cordeiro. Quando ela, trabalhando no Hospital da Lagoa, ela percebeu que as crianças que entravam tinham a sua doença estabelecida, elas voltavam para casa e elas reinternavam muito frequentemente. E ela percebeu que isso era mais frequente ainda e mais intenso nas famílias de baixa renda. E daí foi quando ela viu que a saúde não era só fazer aquele tratamento médico, mas a gente precisava ter um olhar como um todo, da onde aquela criança estava inserida, na família dela e quais as condições que aquela família estava dando para o crescimento saudável daquela criança. Quando a gente foi morar, eles ficaram doentes, meu esposo caiu, a gente teve que ir para nossa casa que era própria. Antigamente a gente pagava aluguel. Aí a gente entrou na casa sem porta, sem janela, não tinha embolso, não tinha chão, não tinha vaso, a gente não tinha água lá, não tinha estrutura de caixa d'água. Aí, com o Saúde Criança, eles foram lá e fizeram a obra. O Saúde Criança deu uma dignidade para minha casa. Porque meu sonho era tomar banho de chuveiro na minha própria casa e uma coisa que eu nunca podia ter. A alergia dele era muito atacada por causa da poeira. Ficava sempre com a alergia atacada, comeria menos, ficava sempre doentinho. Mas agora, graças a Deus, tem um bom tempo que, depois disso, tem um bom tempo que não fica doentinho. Seria muito bom se todas as mães pudessem ter esse conhecimento e ter acesso a esses alimentos que você está tendo a oportunidade, né? É verdade. Seria bem melhor. A gente teria, eu acho que as crianças seriam mais saudáveis, não teria tanta morte nas crianças que a gente tem hoje em dia, com as doenças que às vezes é boba, que também abrate a nutrição deles. Eu acho que é uma grande indignação a gente estar em pleno 2019, numa grande cidade do Brasil, e ainda ter crianças que morrem cedo por falta de comida adequada. Então a gente tem que olhar como que a gente vai dar uma condição para aquela família como um todo
promover, né, o crescimento adequado daquela criança. E acho que o nosso papel aqui, enquanto sociedade civil, é testar inovações sociais, trazer novas abordagens, mas que elas têm que ser sistematizadas, também implementadas pelo governo. A gente não pode esquecer do papel do governo, um papel muito importante também para garantir o direito de toda criança e de todo adolescente. Muito legal, né, Mari? Sou muito fã da doutora Vera, do trabalho dessa ONG, e são coisas que parecem ser tão simples e fazem uma diferença tão grande, né? Tão básicas, né? O mínimo que eles deveriam ter, informação, porque às vezes os erros acontecem por falta de informação, né? Bom, mas amanhã, na reportagem, eu vou falar sobre um outro assunto, um outro problema que afeta diretamente a vida das crianças e dos adolescentes no Brasil.